Sou o professor Dilson Catarino e tenho uma informação muito importante acerca de colocação pronominal. Que é isso? É a colocação dos pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, em relação ao verbo. Os pronomes oblíquos átonos podem ser colocados antes do verbo, chamamos isso de próclise. Podem ser colocados no meio do verbo, chamamos isso de mesóclise, ou podem ser colocados depois do verbo, chamamos isso de ênclise. Peguei um exercício que caiu num concurso, trabalharei com você frase por frase pensando nessa questão de colocação pronominal. Em se tratando de próclise, acabei de usar uma próclise, em se tratando, sempre que a frase se iniciar pela preposição em e o verbo estiver no gerúndio, terminado em ndo, haverá próclise. Em se tratando de gerúndio. Então, em se tratando de próclise, vou trabalhar agora apenas com as palavras atrativas. Deixarei os casos especiais para quando houver necessidade. Então, você tem de analisar o seguinte, observe a frase que cá está. Os sanhaços que não estavam bicando os cajus maduros voavam tristes pela campina. Muito bem. Você tem de analisar, então, onde está o verbo para poder colocar o pronome oblíquo átono. A questão pede o seguinte, eles dão a frase, como eu coloquei aqui, grifam determinada palavra e pedem que se substitua a palavra por um pronome. Quando o pronome substituído for um pronome oblíquo átono, a substituição não pode ser pura e simplesmente colocar o pronome no lugar em que está o substantivo, mas sim analisar a colocação pronominal. Então, primeiramente, vamos analisar qual pronome pode ser colocado ou deve ser colocado para substituir cajus maduros. Evidentemente, o artigo acompanha o substantivo. Então, qual pronome você colocaria ali primeiramente? Os sanhaços que não estavam bicando os cajus maduros. Quem bica, bica algo. Então você tem que fazer o seguinte, tem que pegar o verbo, este é o verbo principal. Na verdade, há dois verbos, estavam bicando. Esses dois verbos formam o que nós chamamos de locução verbal. Locução verbal é quando há no mínimo dois verbos e o último está no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, acompanhado de um chamado verbo auxiliar, geralmente ter, haver, ser, estar, poder, dever, são os principais verbos auxiliares. Para você saber que pronome deve ser utilizado, deve analisar o verbo principal, bicar. Quem bica, bica algo. Todo verbo que se encaixar nesta tabelinha, quem compra, compra algo, quem vende, vende algo, quem fala, fala algo, quem traz, traz algo, quem bica, bica algo, todo verbo que se encaixar nesta tabelinha será chamado de verbo transitivo direto. E o elemento que sofre a ação, objeto direto. Todo objeto direto tem de ser substituído, pode ser substituído, por um pronome oblíquo átono. Por exemplo, é inadequado dizer, ela beijou eu. Há uma música bastante famosa no Brasil da década de 90, não, década de 90 não, década de 2000, se eu não me engano. Beija eu, beija eu. Beija eu, obviamente, foi um trabalho de poesia feita por Arnaldo Antunes, brincando com as palavras. Já caiu em vestibular isso, inclusive. Quem beija, beija alguém, então não posso dizer beija eu, tenho de dizer beije-me. O objeto direto é representado por me, te, se, o, a, nos, vos, os, as, portanto, os sanhaços que não estavam bicando os cajus maduros, substitua cajus maduros pelo pronome oblíquo os. Perfeito? Perfeito. Então aí você coloca
os sanhaços que não estavam bicando-os. Posso colocar o pronome os imediatamente após bicando, que é um verbo no gerúndio. Posso colocar, então, a chamada ênclise, que é o pronome depois do verbo. Não há atração. Observe que antes do verbo bicar, o que aparece é um outro verbo, é o verbo estar, o verbo auxiliar. Não há atração e, evidentemente, gerúndio não é futuro, por isso eu uso ênclise. Atração. Quais são os elementos atrativos para que ocorra próclise? Qualquer palavra em sentido negativo. Não, nunca, jamais. Não o trarei aqui. Jamais me diga isso. Nunca se esqueça de que qualquer palavra que tenha sentido negativo atrai o pronome para perto de si. Os advérbios, que são palavras que indicam afirmação, negação, dúvida, intensidade, tempo, modo, lugar. Afirmação, sim. Negação, não me diga isso. Dúvida, talvez me dirá a verdade. Estou pensando aqui, inventando as frases agora. Intensidade, ela muito me emociona. Tempo, modo e lugar. Qualquer advérbio, palavra atrativa. Os pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, tudo, nada. Alguém me telefonou? Ninguém. Ninguém já é palavra de sentido negativo. Você nem precisaria saber que se trata de um pronome indefinido. Os pronomes interrogativos. Quem? Que? Quem me ligou? Os pronomes relativos, que são que, quem, qual, onde, quanto, cujo, exercendo uma relação entre o substantivo anterior e o verbo posterior. Os pronomes isto, isso, aquilo, isso me emocionou muito. E as conjunções subordinativas que dão início a frases que indicam causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência, tempo, proporção e finalidade. Credo, professor, tudo isso? Tudo isso. Aliás, o que você vai fazer assim que assistir a esse vídeo? Você vai desligar esta parte, vai entrar no Gramática Online, o meu site, desde 1999 na rede, e vai procurar colocação pronominal para ler, para estudar, para averiguar quais são as palavras atrativas e assim memorizar. Aqui, resolvendo um exercício rapidissimamente apenas. Perfeito? Muito bem. Então, aqui o verbo não está no futuro, não há atração, nenhuma palavra atrativa, então eu posso colocar ênclise neste verbo. Só que são dois verbos. Quando houver locução verbal, há duas ou três possibilidades de se usar o pronome de colocação pronominal. A primeira delas, a primeira possibilidade, é colocar o pronome após gerúndio ou infinitivo. Se a locução verbal tiver como verbo principal um verbo no gerúndio, terminado em ndo, ou no infinitivo, terminado em ar, er, ir, pode-se colocar o pronome oblíquo átono depois deles. Se o principal terminar em particípio, ado ou ido, não pode usar o pronome aqui. Perfeito? E aí, analisando agora o primeiro verbo, estavam. Observe. A palavra atrativa? Sim, aqui está o não. Não é uma palavra de sentido negativo, não é um advérbio. Então, eu posso colocar também o pronome os antes do verbo estar. Há duas possibilidades, então. Primeira possibilidade, ênclise no verbo principal. Os sanhaços que não estavam bicando-os voavam tristes. Segunda colocação, antes do verbo auxiliar, porque a palavra de sentido negativo. Os sanhaços que não os estavam bicando voavam tristes.
Porém, há a palavra que é pronome relativo. Também é elemento atrativo. Você descobre que é um pronome relativo quando houver que, quem, qual, onde, quanto, cujo, havendo relação entre o substantivo anterior e o verbo posterior. Substantivo anterior, sanhaços. Verbo posterior, estavam bicando. Os sanhaços estavam bicando os cajus maduros. Houve a relação. Então, esse que é um pronome relativo. Então, ele também atrai o pronome oblíquo atro. Quer dizer, então, que eu também posso colocar o pronome os depois, imediatamente depois do pronome que. E aí ele ficará entre os dois elementos. Os sanhaços que os não estavam bicando. 3 colocações pronominais. Isso cai constantemente em concursos, constantemente em vestibulares. Aliás, na época em que eu dava aula, eu costumava trabalhar, que hoje eu não me lembro mais disso aqui, mas de qualquer hora eu vou trazer para você. Na época em que eu dava aula, eu usava uma poesia de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa usava muito isso, a colocação pronominal entre as duas palavras atrativas. Então, os vestibulares gostam de trabalhar com poesias, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. E eu adoro Fernando Pessoa, maravilha de poeta, maravilhoso poeta. Bom, enfim, não interessa se é Fernando Pessoa, se é Carlos Drummond de Andrade, o que interessa, quando houver duas palavras atrativas, o pronome pode ser colocado entre as duas. Os sanhaços que os não estavam bicando voavam tristes, ou depois das duas. Os sanhaços que não os estavam bicando voavam tristes, e como é uma locução verbal, também pode ser colocado depois do verbo principal, os sanhaços que não estavam bicando os voavam tristes. Esta é a resolução da letra A. Na letra B, a frase colocada pelo concurso foi: há uma ideia vaga acerca disso. Não se esqueça de que o ditongo aberto EI só tem acento se estiver no final da palavra. Carrosséis, méis, pastéis, aí com acento. Ideia, como não está no final da palavra, não tem acento. Bom, seguindo o mesmo raciocínio, pediram que se substituísse a palavra grifada por um pronome. A palavra grifada, ideia, então, uma ideia vaga. Essas 3 palavras serão substituídas por um pronome. Mesma história. Se o pronome funcionar como sujeito, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se o pronome funcionar como objeto direto, aquela tabelinha, quem faz, faz algo, o verbo é transitivo direto. Aqui há o verbo haver. O verbo haver é um verbo especialíssimo. O verbo haver tem de ser analisado de maneira diferente, não simplesmente usando a tabelinha para saber se é VTD, se é VTI, seja lá o que for. O verbo haver tem de ser analisado no seu sentido. Quando o verbo haver significar existir, acontecer, ocorrer, quando indicar tempo decorrido, é um chamado verbo impessoal. Ele não tem sujeito. Aqui, então, estamos em uma oração sem sujeito, ou também chamado de sujeito inexistente, ou chamado de verbo impessoal. Sempre que o verbo haver for impessoal, ou seja, sempre que ele significar existir, acontecer, ocorrer, sempre que ocorrer, sempre que ele indicar tempo decorrido, é verbo transitivo direto. Então, aquilo que há é o objeto direto. Aquilo que parece ser o sujeito é o objeto direto. Você encontra o sujeito de um verbo fazendo a pergunta quem é que, ou o que é que, por exemplo, existem pessoas honestas no Congresso Nacional. Aí, para saber quem é o sujeito, você pergunta o que é que existe,
Quem é que existe? Pessoas honestas, sujeito do verbo existir. Por isso o verbo concorda com o sujeito, ficando no plural. Quando o verbo haver significar existir, acontecer, ocorrer, ou quando indicar tempo decorrido, não tem sujeito. Aquilo que parece ser sujeito é o objeto direto. O que é que há? Uma ideia vaga. Então, como é objeto direto, o pronome que o substitui é o mesmo que substitui qualquer objeto direto. Quem compra, compra algo. O algo vai ser substituído por me-te-se-o-a, nos, vos, os, as. Ponto final. Ideia vaga é um substantivo feminino singular, então a substituição é pelo pronome a. A. Olha que coisa esquisita, né? Ninguém usa isso no dia a dia, né? Aliás, seria até mais comum ouvir a ela. Né? Há alguma ideia vaga? A ela. Porque a gente usa existe, ela existe, ela ocorre, ela acontece, e aí o cidadão acaba usando a ela, mas não pode usar ela porque é objeto direto. Há uma ideia vaga acerca disso? Sim! A. A, o primeiro A, logicamente o verbo haver, e o segundo A, apenas o azinho que aqui está. Como o verbo está no início do período, obviamente não há palavra atrativa. Como o verbo não está no futuro do presente, nem no futuro do pretérito, não haverá, evidentemente, possibilidade de mesóclise, por isso tem de ser ênclise. Desta maneira que fica. Perfeito? Vamos para a letra C, então. A letra C traz a seguinte frase: mas eu levarei as crianças para a beira do ribeirão. Não interessa para a beira do ribeirão, porque eles grifaram as crianças, então eu tenho de analisar o verbo que está próximo dela. Você já sabe que se a palavra funcionar como sujeito, substituiremos por eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se a palavra funcionar como objeto direto, encaixando-se naquela tabelinha, quem compra, compra algo, quem faz, faz algo, quem vende, vende algo, o algo será objeto direto. Então, lá está, eu levarei, evidentemente eu, sujeito, quem pratica ação, eu levarei. Tipo de verbo, quem leva, leva alguém, verbo transitivo direto. Portanto, as crianças, objeto direto feminino plural, substituiremos pelo pronome as. E aí vamos analisar onde este pronome deve ser utilizado. Primeiro, a palavra atrativa, mas é uma conjunção coordenativa adversativa. As conjunções coordenativas não são palavras atrativas, somente as subordinativas. Somente as que... As conjunções subordinativas que indicam causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência, tempo, proporção e finalidade. Você já sabe, lá no site do Gramática Online, o meu site desde 1999, você tem a gramática completa. Estude por lá logo após assistir a este vídeo. Então, não há palavra atrativa, não há próclise obrigatória. No português brasileiro, não havendo palavra atrativa e o verbo não estando no início, como na frase não havendo palavra atrativa, não estando o verbo no início, pode haver próclise. No português brasileiro, pode haver próclise, mesmo não havendo palavra atrativa. Portugueses, com vocês é diferente. Em Portugal, no português europeu e no português dos países africanos, só há próclise se houver obrigatoriedade. No Brasil já se aceita há muito tempo a próclise sem palavra atrativa. É questão de concurso, é questão de vestibular, inclusive. Aliás, cá está.
Então, eu posso colocar o as aqui antes do verbo. Mas eu as levarei para a beira do riacho. Segundo, levarei está no futuro do presente. Cá está. O que é futuro do presente? É o verbo conjugado com o infinitivo levar, amar, falar, cantar, mais as desinências correspondentes às pessoas ei, as, a, emos, eis, ão. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Ou, no futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. E o pronome seria colocado exatamente aqui, o pronome oblíquo átono, colocado entre o infinitivo e a desinência. Portanto, ele amará a criança que nascerá. Ele amá-la-á. Esquisito, né? Amá-la. Ele amá-la-á. Mesóclise é assim que acontece. Cuidado com 3 verbos. Dizer, fazer e trazer. Infinitivo. Dizer, trazer, fazer. Mas você não diz eu dizerei. Tira o Zé. Eu direi, eu farei, eu trarei. E aí a mesóclise vai ser apenas com di, tra, dizer, trazer e fa do verbo fazer. Aqui então, levarei, levar, mais ei. Vou colocar o pronome exatamente aqui entre o infinitivo e a desinência. E aí você sabe que quando o verbo transitivo direto terminar em R e à frente houver o, a, os, as, este R desaparece e o A se transforma em las, o R desaparece e o A passa a receber acento. Então, tanto se pode colocar, mas eu as levarei para a beira do ribeirão, quanto, mas eu levá-las-ei para a beira do ribeirão. Cuidado! Se aqui for verbo transitivo direto, se terminar em R, que aliás vai terminar sempre em R, porque é infinitivo. Então, sempre que houver mesóclise com pronome oblíquo átono, o, a, os, as, o R vai desaparecer e haverá acento se o verbo terminar em a, e, o. Simplesmente assim. Toda mesóclise com pronome o, a, os, as. O R desaparece. O pronome se transforma em lula, los, las, e se for terminado em a, e, o, com acento. Letra D. A fala mansa é necessária num relacionamento. Palavra grifada, fala, a fala mansa, porque os 3 elementos fazem parte da mesma estrutura sintática. Fala é o substantivo, tudo aquilo que estiver ao seu redor fará parte da função sintática. Então, novamente você tem de analisar qual é a função do substantivo para saber que pronome deve ser colocado. Até agora só apareceu o objeto direto. Até agora só verbo que se encaixou em quem fala, fala algo, quem traz, traz algo, quem leva, leva algo. Então, vejamos, agora é o verbo ser chamado de verbo de ligação ou verbo copulativo. Verbo de ligação quando ligar o sujeito a uma qualidade. Qual é o sujeito? O que é necessário? A fala mansa, cá está o sujeito, necessária, predicativo do sujeito, porque é a qualidade. Necessária, porque o sujeito é determinado pelo artigo a. Se não houvesse a determinação do artigo, necessário. A fala mansa é necessária, fala mansa é necessário. Se não houvesse o artigo, seria necessário. Mas o que nos interessa agora é substitua o substantivo por um pronome. Se é sujeito, o pronome tem de ser ela. Pronto, pura e simplesmente isso. A fala mansa é necessária num relacionamento, ela é necessária num relacionamento.
Nem sempre, porém, junto do verbo ser, haverá eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Acabamos de ver a fala mansa funcionando como sujeito. Ela é necessária. Quando houver verbo de ligação, ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, e à frente do verbo de ligação, tendo o seu sujeito, eu sou, tu és, você é, ele é, nós somos, vós sois, eles são, pode haver a possibilidade de o predicativo do sujeito ser um pronome demonstrativo. Veja a frase. Ela disse assim, : Inteligente? Sim, sou isso. Nós não estamos acostumados com esse uso aqui no Brasil. Nós só usamos o verbo ser. Inteligente? Lógico que eu sou. Ah, a gente fala assim só. Você acha que eu não sou inteligente? Sou sim. A gente só usa o verbo ser. Porém, o verbo ser na indicação de qualidade, como eu já disse, é um verbo de ligação ou chamado verbo copulativo. Quando ele for de ligação, haverá sujeito e haverá predicativo do sujeito. Eu não posso simplesmente colocar eu sou. Falta o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, que é sempre uma qualidade, observe que aqui a palavra inteligente está isolada, está sozinha, e o verbo ser isolado sozinho também. E substituímos a palavra inteligente por um pronome demonstrativo neutro. Isso. Pronome demonstrativo pode ser masculino, este, esse, aquele. Pode ser feminino, esta, essa, aquela. E pode ser neutro também, isto, isso, aquilo. Aliás, quando se usar um pronome demonstrativo neutro, ele será elemento atrativo também. Isso me comoveu deveras. Quando houver o pronome demonstrativo isso, aquilo ou isto, poderemos substituí-lo também por o. Portanto, sou isso, posso dizer sou o. Não importa se o adjetivo é feminino, se o adjetivo é masculino. Ela poderia dizer linda? Sim, sou o. E não sou a. Porque ela não diz sou ela diz sou isso. Sou isso, sim, eu sou linda. Então, um adjetivo, qualquer que seja o adjetivo, esteja no masculino, feminino, singular ou plural, pode ser substituído por o, somente o, que é igual a isso, pronome demonstrativo. Lindas, elas o são, e não elas as são. Elas o são porque é a mesma coisa dizer elas são isso.